levantaste ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram-lhe um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Amém? Deus, eterno Pai, de poder, de graça, pedimos a Ti nessa noite, Senhor, que Tu esteja derramando sobre nós a Tua graça e das Tuas infinitas misericórdias. Pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu Santo Espírito, para vir interpretar a Tua palavra, que Tu venha, Senhor, agora falar conosco através da Tua palavra, derramando sobre nós a unção, Pai, do Teu poder. Fala conosco nessa noite, ó Pai, fala tudo aquilo que Tu queres falar, Senhor, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Pai, pela Tua graça e pelas Tuas infinitas misericórdias. Amém? Deus estava falando muito forte comigo nesse texto também, a respeito da obediência. Amém? A obediência na palavra, é sobre tua palavra, amém? Sobre a palavra de Deus. Nós vemos nesse texto a passagem que fala a respeito de Simão, amém? Fala da pesca maravilhosa, fala do milagre de Jesus. Agora, o que nós precisamos entender é como sucedeu isso. Por que que Deus manifestou esse ato? Amém? A palavra de Deus nos ensina que Simão estava ali, já havia passado várias horas, vários dias pescando e nada havia apanhado. Pescou e nada apanhou. Aí de repente vem Jesus e diz para Simão: Simão, vai ao mar e lança a tua rede. E Simão chega diante de Jesus e fala: Senhor, havendo eu pescado a noite inteira, nada apanhamos. Aí ele fala assim: mas sobre a tua palavra, Senhor, lançarei eu a rede. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que ele foi obediente. Foi ou não foi obediente? Jesus mandou ele lançar a rede. E ele simplesmente pegou e falou assim: Senhor, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Senhor, eu pesquei a noite inteira. Não peguei nada, Senhor. Pesquei, mas não peguei nada. Mas o Senhor está mandando eu lançar a rede, Senhor. Eu vou lançar a rede. Porque eu creio, Senhor. Eu creio. Muitas das vezes Deus manda nós lançar a rede e não fazemos isso. Não fazemos. Deus estava falando assim: olha, Simão, tenha fé em mim. Tenha fé em mim e você vai ver os milagres acontecer. Simão Pedro não questionou, simplesmente falou: Senhor, eu pesquei, não consegui pegar nada, mas o Senhor está mandando. Se o Senhor está mandando fazer isso, Senhor, eu vou fazer. Eu vou ser obediente, Senhor. A tua palavra, eu vou ser obediente. O Senhor está mandando, eu vou fazer, eu vou cumprir o que o Senhor quer. Ele simplesmente foi ao mar e lançou rede. Diz a palavra de Deus que eles pegaram tanto peixe, que o barco deles quase afundaram. Pediu ajuda para os seus companheiros. Pediu ajuda para os seus companheiros de tanto peixes que ali havia pegado. Amém? Existe um estudo mais aprofundado a respeito disso, que diz que essa foi a última pesca deles, né? Foi a última pesca deles. Diz que com os peixes que eles pegaram aquele dia, diz que eles venderam, pagaram todas as suas dívidas, diz que a família deles ficaram há muito tempo com o sustento do dinheiro daqueles peixes. Deus nunca faz nada por acaso. Nada por acaso. A multiplicação daqueles peixes não foi por acaso. Porque Deus estava vendo ali naquela hora 2 pescadores de homens, amém? Amém. 2
poder para levar a sua obra adiante. Amém? Amém. Então tinha que acontecer um milagre. O milagre Amém. tinha que ser manifesto. Amém. Agora eu pergunto para a igreja: quer ver o milagre de Deus? Amém. Quer ver o milagre de Deus? Amém. Tem que ser obediente. Temos ou não temos que ser obediente? Ele podia falar assim: ah, não vou não, senhor. Pesquei a noite inteira, não peguei nada, para que eu vou lá de novo? Para que eu vou lá perder meu tempo? Vou lá no mar de novo lançar minha rede, fiquei a noite inteira lá, estou cansado. Não pesquei nada. Não. Assim, sobre a tua palavra lançarei eu a rede. Amém? Lá no livro de 1 Samuel, isso, 1 Samuel, no livro de Jeremias 1,12, no livro de Jeremias 1,12 diz assim, que Deus vela sobre a tua palavra para a cumprir. Jeremias 1,12 diz que Deus vela sobre a tua palavra para a cumprir. Então, se Jesus falou que ia ser multiplicado, não ia se cumprir? Se Jesus mandou ele lançar a rede dele, você acha que ele ia mandar lançar a rede em vão? Hã? Não. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Tem outro versículo que fala assim, que não cai, né? Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Olha a profundeza desse assunto. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Depois tem aquele outro versículo que fala também. Que a gente fala lá no livro de Isaías. Ele recorda? Ele fala a respeito da palavra do Senhor, que ela antes de ir lá cumprir o propósito para o qual foi enviada, a palavra do Senhor não volta vazia, antes ela cumprirá o propósito pela qual ela foi enviada. Amém? Jesus fala assim, vai lançar a rede. E aí? Ficou de pé? Está em pé? Ele não simplesmente montou no barco e foi lá. E eu quero falar mais um detalhe dessa palavra. Que a bênção do Senhor ela é coletiva. Vocês sabiam disso? Que a bênção do Senhor é coletiva. Quando ele vem derramar a unção da prosperidade dele, abrange toda a igreja. Abrange, porque a bênção do Senhor ela é coletiva. Quando Deus quer abençoar a vida financeira da igreja, ele atinge todo mundo. Alcança todo mundo, porque aquela bênção de peixe abençoou todo aquele vilarejo. Não abençoou todo aquele vilarejo? A bênção do Senhor, quando ela vem, ela é uma bênção coletiva. Amém? Não é só para um, é para todos. Deus quer abençoar todos, de igual maneira, abençoar todos. Amém? Jeremias 1,12 diz que ele vela sobre a tua palavra para cumprir. Abra comigo o livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Amém? Capítulo de número 15 e 22. Todos acharam? Amém? 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, diz assim. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus estava falando para ele que Deus não tem prazer em holocaustos e sacrifícios, mas o prazer de Deus é que você obedeça a sua voz, obedeça a sua palavra. O maior prazer de Deus é que nós obedecemos.
Nós temos que obedecer a Deus em tudo. Obedecer a Deus é o melhor. Amém? Deus é maravilhoso, amém, meus queridos? Sentindo um peso muito grande no ar nessa noite, amém? Uma opressão muito forte contra a igreja, amém? Não, porque nós vamos orar, está muito pesado. Amém? Muita luta, amém? Se levantou muita luta esses dias, amém? Mas se levantou para cair, amém? Amém. Se levantou para cair, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Amém. Deus é muito maior que tudo isso. Abra comigo suas Bíblias, amém? Está no livro de Provérbios, amém? Provérbios 18, 21. Um texto muito grande, mas Deus é maior que todas as coisas. O poder está em você obedecer a Cristo. Amém? Olha só o que diz aqui. Provérbios capítulo 18, versículos 1 a 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? A morte e a vida está no poder daquilo que você fala. Amém? Jesus falou e aquele homem obedeceu. Simplesmente obedeceu a voz de Deus. Amém? Deus estava falando comigo nesses dias algo muito forte que às vezes a gente nos esquecemos. Em primeiro lugar, tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos. Amém? Tomar cuidado com aquilo que nós mesmos falamos, meus queridos. Porque a palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está naquilo que você fala. Aquilo que você fala. Muitas das vezes nós falamos, esquecemos disso, parece que não aprendemos, né? Não é verdade? Nós nos esquecemos. Esquecemos de como é perigoso aquilo que nós falamos. Nós mesmos nos amaldiçoamos. A palavra de Deus diz que com a mesma boca que você glorifica e que você adora a Deus, é a mesma boca que você amaldiçoa. Ele fala assim, não convém que seja assim. De uma boca não pode proceder bênção e maldição. Ou sai bênção ou maldição. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus me alertou. Porque alguns dos irmãos andam se amaldiçoando com a sua própria boca. Amém? Nós temos que pegar a situação. Temos que pegar a situação que nós estamos passando, a luta que nós estamos passando, e verdadeiramente entregar nas mãos do Senhor. Está me entendendo? Eu estou passando uma dificuldade muito grande, mas eu tenho que colocar essa dificuldade nas mãos do Senhor. Não, eu falo assim, Senhor, eu não consigo. Estava o irmão esse dia aqui, veio aqui, falou comigo e tal, eu falei, irmão, Deus abençoe e tal, isso e aqui. Pastor, mas eu não consigo. Ele falou assim, como assim você não consegue? Mas eu não consigo, eu não sei o que e tal. Ele falando que com as próprias bocas ele nem tinha ido lá fazer aquilo que ele tinha falado. Nem foi fazer e já estava falando que não ia conseguir. Ou seja, ele próprio já estava falando que não ia conseguir. Com a própria boca dele já estava se amaldiçoando. Estão me entendendo? Deus fala assim, meu próprio povo quer bênção, mas eles mesmos se amaldiçoam. E aí? A palavra de Deus nos orienta para que a gente tome muito cuidado com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós determinamos. Veja bem,
Pastora Cristina, no domingo, ela pregou a respeito do vale de ossos secos, não foi isso? Foi. E aí vocês viram que Deus falava assim para Jeremias, né? Ezequiel. Falava assim para Ezequiel. Ezequiel, profetiza. Se você pegar o seu dicionário e analisar o que significa profetizar, você vai entender que significa falar, determinar. Então, Deus estava falando assim, fala, Ezequiel, para aqueles montes de ossos secos, para que eles vivam. Estão entendendo? Estava morto? Aqueles montes de ossos no vale estavam tudo seco, não estava? Aí, com a boca dele, ele estava falando assim, olha, que haja nervos sobre esses ossos. Certo? O que ele estava fazendo? Ele estava falando. Então, tem poder na palavra? Tem poder naquilo que você fala? Deus estava mostrando para Ezequiel que existe poder quando você fala. Então Deus estava nos orientando para tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Amém? Tem pessoas que ela própria se amaldiçoa. A pessoa própria, como que ela própria se amaldiçoa? Quando ela fala que ela não é capaz, quando ela fala que ela não vai conseguir, quando ela fala que não vai ser curada, ela pega e fala assim, eu não vou ser curada. Ela mesma, com a sua própria boca, está dizendo, ela está profetizando contra ela mesma. Lá no livro de Tiago, tem uma menção que fala assim, que a língua é um pequeno membro e está colocado dentro dos nossos órgãos, né? E com ela você incendeia uma maca. Ele está falando assim que você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, porque é muito perigoso. E a palavra de Deus nos ensina que o diabo, nosso adversário, está ao nosso dedo. Você sabe o que ele está fazendo ao nosso redor? Tentando pegar esse tipo de coisa. Quando você começa a falar um monte de besteira a respeito de você mesmo, ele está tudo ali catando para quê? Sabe para quê? Para fazer se cumprir aquilo que você está falando. Você entendeu? Você está falando que ela não vai para frente, ela está falando que ela não vai ser curada, eu vou fazer com que ela não fique curada. E ele vai chegar diante de Deus e falar assim, olha, a palavra dela, ela mesma está falando que ela não vai ser curada. Ela mesma está falando que ela não vai ser próspera. O diabo, nosso acusador, vai chegar diante de Deus com aquilo que está anotado a seu respeito. De você mesmo falou. Sabia disso? Vai chegar e falar assim, eu vim aqui identificar que ela mesma falou. Por quê? Porque há poder naquilo que você fala. Há poder naquilo que você fala. Você abriu a tua boca. Que a sua boca possa ser bênção, amém, meus queridos? Senhor, eu não consegui isso ainda, mas eu creio, Senhor, que Tu vai me dar. Senhor, eu sei, Pai, está difícil, mas eu vou vencer, Pai, porque o Senhor venceu. Senhor, eu creio, Pai, que eu vou vencer. Eu creio, Senhor, que eu vou vencer. Agora a pessoa pega o salário, né? Olha que pega o salário, nossa, que não dá para fazer nada nisso. Gente, quantas vezes já vi a pessoa fazer isso? Pegar o salário e falar assim, nossa, que não pode bom, né? Não vou fazer nada com isso, Senhor. Não consigo fazer nada. Não presta, não dá para nada. E pior, a gente vai lá no bar e ainda bebe tudo, né? Bebe tudo. Eu já vi gente fazer isso, pegar o salário, falar que não dá nada, vai lá no bar e acaba com o resto. Aí chega lá em casa, tem que comprar o leite para a criança, o arroz para a família. E aí? Pior a situação dele, não ficou?
bem pior a situação dele do que já estava, amém? Glória a Deus. O poder está em você obedecer a Deus, amém? Amém. De você tomar cuidado naquilo que você fala, amém? Abra comigo o livro de Mateus, amém? 14. Mateus 14, 21, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, 14, 21. Mateus 22, né? 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto se despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando lá tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus por eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temeis. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, o clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Amém? Pedro não tinha que estar olhando para o lado. Ele recebeu uma ordem de Deus. Não recebeu uma ordem? Jesus não deu uma ordem para ele? Venha. Deu? Jesus deu uma ordem para ele ou não deu? Deu. Venha. Jesus deu uma ordem para ele: venha. Ele simplesmente tinha que ser obediente. Ele simplesmente tinha que ser obediente. Porque ele viu o milagre. Viu o milagre ou não viu o milagre? Porque a palavra de Deus diz que ele desceu. Ele começou a caminhar sobre as águas. Ele desceu do barco. Ele começou então a caminhar sobre as águas. Diz a palavra do Senhor que ele estava caminhando sobre as águas. É um milagre? É um milagre, velho? Então ele estava ali, já estava com o milagre na mão. Ele estava ali, já estava caminhando. Ele não tinha que ficar perdendo tempo com as coisas do lado. Não temos que ficar perdendo tempo com as coisas do lado. Não temos. Não temos que ficar olhando para o lado. O que o irmão está fazendo, o que o outro irmão está fazendo. Se o irmão vem na igreja, se o irmão deixa de vir na igreja. Não temos que ficar perdendo tempo com isso. O chamado é nosso. O chamado é individual. Amém? Deus chamou você, chamou o outro. O que a irmã diz esses dias? São muitos chamados, mas poucos escolhidos, meus queridos. São poucos. Aí nós perdemos tempos, né? Perdemos tempo. Quando nós paramos, quando nós desviamos o nosso foco do alvo, nós erramos o alvo. Erramos. Eu tenho que ir para cá, Deus mandou eu ir para cá. O que eu tenho que ficar olhando para a esquerda ou para a direita? Deus mandou eu olhar para frente. Deus falou assim para mim: Jesus estava lá. Ó. Jesus estava lá. Eu tinha que olhar para Jesus e caminhar para onde Ele está. Não, né? Aí eu tenho que olhar para a tempestade, eu tenho que olhar para o barulho do vento, eu tenho que olhar para o barulho do mar. Ou seja,
coisas que vai tirar a nossa atenção. Deus está falando que é melhor obedecer do que sacrificar. Você tem que ser obediente a Deus. É só a Deus. Não temos que tirar o nosso foco de Deus. Amém? Porque diz a palavra de Deus que muitos ficaram pelo caminho, meus queridos. Muitos ficaram pelo caminho. Eu estava ali esses dias meditando na palavra de Deus. Deus falava assim que estamos chegando no fim dos tempos. Coisas horrendas estão por vir para acontecer. Pai odiará filho, filho odiará pai. Um matará um, outro matará o outro. Coisas terríveis. A palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriarão. E esse amor de muitos se esfriarão, está falando dos crentes, estão falando dos ímpios não. Amor de muitos se esfriarão. Amém? A ganância, a corrupção já está aí. Toda vez que eles tiram um do poder, coloca outro pior. Toda vez que eles tiram um ladrão, ele coloca outro que é um assaltante. Ou seja, as coisas vão de mal para pior. Não, mãe? Então, meus queridos, estamos chegando no final dos tempos. Não temos que ficar perdidos com os nossos olhos, não. Nós temos que focalizar aquilo que Deus nos entregou. Aquilo que Deus entregou para cada um de vocês. Amém? E Deus me entregou um ministério. Muitas das vezes eu falo assim, eu estou cansado. Deus fala assim, eu te dou força. Te dou força. Quando nós estamos cansados, Ele que vai nos fortalecer, não é? Lá no livro de Isaías, nós lemos esses dias isso. Dou força ao cansado. Não temos que estar desanimados, meus queridos. Hoje eu senti uma opressão muito grande. Mas eu creio. Porque quando isso acontece, é porque a vitória do Senhor está próxima. Porque sabe o que acontece? Quando isso acontece, é porque Deus está movendo e o inimigo fica doido. O inimigo fica furioso. Fica furioso porque ele não quer ver os clientes vitoriosos. Porque a semana passada foi uma benção. Foi maravilhoso, foi ou não foi? E hoje era para ser muito melhor, porque mas o inimigo se levantou, meus queridos. Ele se levantou para cair. Porque a vitória é nossa, né? Porque a vitória é nossa. Não temos que ficar olhando para o barulho do mar, nem tampouco para o barulho do vento. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus para que seja concretizado por completo o nosso milagre. Amém? Amém. O nosso milagre está lá na frente onde Jesus está. Amém. Se eu olhar para Jesus, focar minha vista em Jesus, então eu vou caminhar no sobrenatural. E caminhar no sobrenatural com o Senhor é caminhar em fé. É caminhar na fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Aí você tem que entender. O justo viverá pela fé. E a fé não é coisa que eu vejo. São coisas espirituais. Eu não vejo, mas eu sei que Deus está agindo. Eu sei que Deus está agindo. Eu não consigo ver. Né, Nenê? Como que eu vou ser curada? Mas a palavra de Deus diz que é sobrenatural. Não temos que procurar entender. Nós temos que simplesmente receber. Receber. Acreditar. Creia. Amém? E Deus é poderoso para fazer a obra da sua vida. Nós simplesmente temos que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele pode todas as coisas. Amém? Então eu quero dizer para você nessa noite, não tire o seu foco. Continue focalizando para Jesus, para que você verdadeiramente venha andar no sobrenatural. Para que você venha caminhar sobre as águas, para ver um milagre concretizado. Amém? Não seja como Pedro, né? Porque Jesus olhou para Pedro e falou assim, ó homem de pouca fé. Se você, Deus olhar para você e dizer, amém? Homem de pouca fé. E o pior, né? Que ele não falou só que Pedro era um homem de pouca fé. Ele olhou e falou assim, por que duvidastes? A dúvida. Dúvida. Você não tem que ter dúvida de que Deus é poderoso o suficiente para fazer a obra na sua família.
Porque quando eu duvido, a dúvida é a mesma coisa que incredulidade, falta de fé. Amém? Tudo mundo ajuda. Medo, dúvida, incerteza. Como que eu vou poder ter uma incerteza? Jesus estava ali, o mestre estava ali. Mas Pedro não olhou para o mestre. Não olhou para aquele que já havia levantado a aleijada, curado, cego. Não olhou. Às vezes, muitas das vezes, nós temos que parar e olhar para trás para ver aquilo que Deus já fez na nossa vida. A luta está tão grande, mas Deus lá atrás já me deu tantas vitórias. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, e o povo vinha desanimar ele, mas Golias já matou um monte de Davi. Davi, Golias já matou um monte, você vai enfrentar Golias. Davi falava assim: eu matei o urso, eu matei o leão porque vinha arrebatar minhas ovelhas. E ele olhava para aquilo que Deus já havia dado para ele. Deus me deu força para matar o urso, Deus me deu força para matar o leão. Deus vai me dar força para derrubar esse gigante. Amém. E Deus deu força para ele. Não precisou de 3 nem de 4, precisou de uma. Uma pedrinha só derrubou aquele grande gigante. Sabe por quê? Porque a hora que ele viu aquele gigante, falou assim: você vem contra mim, contra varas e paus, não sei o quê, mas eu vou contra ti, junto com o Senhor dos Exércitos. Amém? Ele tinha certeza que Deus estava com ele naquela luta. E ali, meus queridos, hoje, sabe que nossa luta é tão grande assim dentro desse gigante? Será que a nossa luta é tão grande como aquele do gigante? Que aquele gigante derrotava exércitos e exércitos inteiros, sozinho? Amém? Davi era um homem que não olhava para os problemas, mas ele olhava para quem podia ajudar ele a resolver os problemas. Toda vez que Davi ia passar por uma luta, passar por uma guerra, ele ia primeiro diante de Deus. Assim, eu posso fazer o que eu posso. Orar a Deus. Vou buscar a Deus. Por isso que Deus falava que ele era um homem segundo o seu coração. Um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não infringia. Ele sempre estava perguntando a Deus o que ele deveria fazer. E ele era um homem obediente a Deus. Aí eu falo de novo para você: obedecer é melhor do que sacrificar. Andar no sobrenatural de Deus é você não olhar para os lados, mas olhar para quem pode fazer as coisas para você. Okay? Olhar para os montes, olhar para os altos, de onde virá nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vocês estão me entendendo nessa noite? Amém. Abra sua Bíblia então, está no livro de Tiago. Livro de Tiago. Amém? Tiago, capítulo número 3, 5. Onde que eu falei para vocês da língua, amém? Tiago 3,5 diz assim: assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Veja com grande voz que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo comum de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa, e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha só, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos,
não convém que isso se faça assim. Porventura de alguma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água amarga, amargosa, meus irmãos, também a figueira produz azeitonas, ou a videira figos, assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? De uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Amém? Por isso nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, principalmente da nossa própria vida. Amém? Não somos derrotados, meus queridos. O único que é derrotado e o único que é condenado é o próprio diabo. Nós somos mais que vencedores para a honra e glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, nós somos mais que vencedores. Ele está falando assim, mais que vencedores, por a honra e glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Abrem comigo aí, mais um pouquinho para frente, Tiago 4, 7. Amém? Versículo de número 7, 4, 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai-vos as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações, senti as vossas misérias e lamentai. Chorai e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos... Amém? Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos... Amém? Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos... Aí a dica para você. Humilhai-vos perante o Senhor, para ele vos... E o versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti, e ele... Resistir ao diabo é resistir às tentações do mundo. Resistir às tentações, resistir aos pratos que ele tem colocado na nossa vida. Resistir os desejos da nossa carne. A nossa carne é tão pecadora, tão podre, meus queridos. Se eu fosse fazer a vontade da minha carne, amém? Eu tenho que ficar lutando 24 horas contra os meus desejos carnais. Sabia? Nós temos que lutar contra os nossos desejos carnais. Isso faz parte da natureza. O nosso corpo quer coisas que nós não podemos alimentá-lo. Porque senão, meus queridos, se eu for alimentar os meus desejos carnais, hein? Por isso que ele fala: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. O diabo é onde ele opera, na carne, nas coisas carnais, nos desejos carnais. Aí você vai lá no Gálatas, dá uma passeadinha no Gálatas 3:13, você vai ver quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito. Aonde que é que o inimigo opera? Quais são os desejos que ele opera? Hein? Porque quando você está vigiando, quando você está orando, você está dando lugar para o Espírito, não para a carne. Amém? Está aquecendo a nossa carne, você está matando a sua carne. Amém? Ou seja, a sua vontade. Nossa, eu estou com a vontade de ir lá naquela balada e o seu espírito fala assim: não, eu vou orar. Não, eu vou escutar um louvor. Ou seja, não temos que dar lugar, nós temos que... A carne tem que ser sujeita ao Espírito. Né? Porque a palavra de Deus diz que um opõe-se contra o outro.
Minha carne quer isso, mas o meu espírito quer glorificar a Deus. A minha carne quer ir para a balada, mas o meu espírito quer glorificar a Deus. Amém. Amém? Então nós temos que resistir. Resistir. Amém? Todos os dias, porque a nossa Bíblia é todos os dias. Amém? Então nós temos que ser vigilantes. Orai e vigiai, porque não sabeis que hora que o inimigo vai nos atacar. Amém? Eu continuo dizendo para vocês, nessa noite, obedecer é melhor. Quando ele fala sujeitai-vos a Deus, é a mesma coisa, obedecer a Deus. É se você se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele... Quem que vai te exaltar? Deus. Quando você se humilhar, quando você reconhecer que verdadeiramente você precisa de Deus, quando você entender que você sem Deus não é nada, amém? Aí você vai entender que é Ele que vai te exaltar. É Deus. Na hora que você menos espera, na hora que você deixar de ficar olhando os vendavais, na hora que você deixar de ficar olhando para os lados, aí você vai contemplar e ver a glória do Senhor. Amém? Andar no sobrenatural de Deus. É você andar em fé. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tinha para a amada igreja nessa noite. Amém? Nós possamos meditar nessa palavra, nós possamos verdadeiramente nos encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam a mensagem desse dia? Glória a Deus. Eu quero passar a oportunidade nessa noite, amém? Quem tem seu dízimo, sua oferta.